Era um movimento espontâneo, um movimento de estar ali tentando fazer da melhor forma, de conduzir aquela turma da melhor forma, atendendo às necessidades individuais de cada criança. Sempre tive esse cuidado. Eu tenho mães de aluno, eu tenho amigas aqui, mães de aluno, né, que conhecem a minha trajetória como professora. E aí o que aconteceu? Não imaginava que isso pudesse acontecer. Na pandemia eu estava dando aula particular em casa, era dessa forma que eu sobrevivi, porque eu tinha saído de uma coordenação numa escola particular, onde eu discordei de algumas formas que as pessoas conduziam as coisas, e como eu tinha uma história, né, uma história minha construída, eu falei, não posso ficar aqui, é o meu nome, é a minha história, eu vou precisar sair desse lugar, né? E assim eu fiz. E aí eu não tinha como, nem pensei o que seria de mim depois daquilo ali. E aí comecei, a minha filha sugeriu, eu comecei a dar aula particular em casa. Peguei a sala, era um aluno por vez, coloquei um quadro, uma mesinha, e ali eu dava minha aula particular, quando eu recebi o telefonema do José Bonifácio, que a minha cunhada tinha indicado o meu nome para vir como candidato. Aí eu disse para ele, nem pensar, não gosto de política, construir uma história de respeito nessa cidade, e eu não quero me envolver com política. Aí ele disse para mim, eu até tinha planejado mostrar para vocês, tem um áudio que ele fala assim comigo na ligação também, né? E ele disse que pessoas boas tinham que se envolver com a política, que eu estava com um pensamento errado, e começou a insistir, e convidou para uma entrevista ao vivo, né? E ele, na entrevista, me chamou novamente. E aí aconteceu um fato curioso, que os alunos começaram a tirar férias, né? Eram alunos de escola particular, e iam viajar com os pais. Eu falei, pronto, agora como é que eu vou sobreviver, né? Então, realmente, tem situações na minha vida que as coisas vão caminhando para um lado, assim, vai se fechando, eu fico meio sem saída. Eu falei, até que eu podia tentar, então, já que sou uma pessoa conhecida, vir como candidata a vereadora. E aí, falei para ele, olha, eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro, e eu não tenho muito tempo, porque eu tenho que dar atenção aos meus alunos. E aí ele falou, não tem problema, a gente vai te ajudar, né, o partido vai te ajudar, e não tem problema. Ficou feliz, né, com a minha resposta positiva, e ali eu fui. Só que eu não saía, não visitava os bairros, eu fico constrangida com esse lugar, que é um lugar de descrédito, eu não me sinto muito à vontade nesse lugar. E eu não saía, eu encontrava com ele em alguns momentos nas padarias, né? A Daniela me acompanhou nas caminhadas, ele ia para as padarias, a gente fazia aquele movimento ali. E eu comecei assim, a ficar mais próxima de José Bonifácio, assim, né? E aí tá bom, tive um resultado bem positivo. Todo mundo se surpreendeu, porque eu não trabalhei, né? Então eu fiquei a segunda mulher mais bem votada do partido, do PDT, para surpresa de todos, né? Na frente de pessoas que já estavam na política há mais tempo, né? E isso chamou a atenção, algumas pessoas falaram, você foi uma grande surpresa para mim e tal. Eu falei, poxa, isso foi muito legal, eu vou poder pedir ao José Bonifácio uma oportunidade de trabalho. Quem sabe ele não vai me dar uma oportunidade de trabalho, fazer parte de uma equipe diretiva de uma escola, que eu já fui coordenador e tal. E aí, no dia que ele apresentou o secretariado dele lá no Malibu, no mesmo dia, ele me ligou às 8h da manhã, 8h40, me chamando para ir à casa dele, e ele vai e me convida para ser secretária da criança e do adolescente. Eu não sei se eu vou conseguir transmitir para vocês o que eu senti ali, contando para vocês quem eu era, de onde eu vinha. Eu falei, um cargo cobiçado, né? Eu ser uma secretária de uma cidade de 220 mil habitantes, para lidar com criança e adolescente, que eu já amava minhas crianças. Eu fiquei muda com aquilo, né? Eu falei, meu Deus, como assim? O sentimento que eu tive é assim, como que eu vou retribuir isso? Eu falei, sendo quem eu sou, trabalhando e me dedicando para honrar, conforme eu trabalhava na sala de aula. Eu falei, não, eu vou ser quem eu sou, vou lutar todos os dias para que ele tenha a frase assim,
Foi um acerto colocar essa pessoa na Secretaria da Criança. Foi um acerto. E todos os dias, meu primeiro pensamento era esse. Era que ele tivesse a certeza que ele tinha acertado em me colocar ali. Porque eu ia amar aquele lugar, zelar por aquele lugar, lutar por aquele lugar. E assim eu fiz. E aí eu encontrei no meu caminho mulheres que me motivaram a estar aqui. Que me mostraram que a gente tinha uma ferramenta poderosa nas mãos para ajudar. Né? Porque na Secretaria da Criança, nós ajudamos muitas crianças, muitas histórias foram mudadas, muitas crianças encontraram lar, muitos pais, muitos abusadores foram presos, né? E a convivência com essas mulheres que Deus colocou no meu caminho só me fez crescer e me motivou. Peraí, tem gente que está nesse mundo para fazer o bem. É como se eu estivesse descobrindo assim, que eu não estava sozinha nisso. Eu falei, gente, elas de fato querem o bem, né? Convivi com Nilson como secretária de assistência. Quando ela traz o nome de Nilson como uma referência, essas mulheres são referência para mim. Aprendo com elas todos os dias. Então, para mim, assim, é uma gratidão enorme. Quando elas me convidaram para fazer parte da diretoria do Idosos com Amor, eu falei, não, foi outro momento surpreendente para mim, de poder estar mais perto delas, que elas têm esse coração abençoador, e é pelo próximo, é pelo outro, é pelos que estão na ponta, que é o que eu ouvia muito de Nilza na Secretaria de Assistência. Nós estamos aqui para lutar pelos que estão na ponta, sabe? E eu comecei a entender e tentei seguir os passos, né, assim, dar continuidade. Quando chegou agora, eu falei, meu Deus, está acabando, tudo isso está terminando. E aí eu olhei para os projetos, olhei, tem o celular tocando no bolso de alguém. Então, assim, eu comecei a ver que os projetos iam parar, assim, tudo ia terminar. Eu comecei a receber muitos convites para vir como candidato. E eu continuei falando não, né? E aí, chegou um momento que eu falei, peraí, se o executivo não me permitiu ter a autonomia que eu gostaria de ter, quem sabe no legislativo essa autonomia pode ser maior, né? E eu consigo, então, continuar coisas que se iniciaram na Secretaria da Criança, né? E cuidar, né? Eu comecei a me interessar realmente para estar nesse lugar. Aí eu disse sim, né? E o sim é sempre uma decisão muito difícil. O sim nos leva a pensar em tudo que a gente vê que precisa ser acertado, que precisa mudança. Educação, as crianças com deficiência, né? Os auxiliares que não são capacitados para estarem com eles, né? As falhas que a gente percebe, a gente começa a ver o analfabetismo funcional, que é crianças de 4º ano que estão dentro da sala, eles são novos ainda, né? E eles têm vergonha que os outros percebam, sendo menores, que eles não sabem. Então, eles vão só aprontar. Então, uma das propostas é buscar, erradicar mesmo o analfabetismo funcional, tentar intervir de alguma maneira, enquanto legislativo, né? Eu sei que o papel do vereador é fiscalizar, né? Não só criar leis, mas eu quero uma gestão participativa, né? Quando você traz para mim da cobrança, eu quero você esperto. Na verdade, quando eu faço essas reuniões, a gente costuma fazer essas reuniões, eu tenho feito algumas reuniões na minha casa, exatamente nesse formato, porque eu acho que eu tenho muito mais para ouvir do que para falar, porque ninguém constrói nada sozinho, né? Então eu vou precisar de vocês, mas nós somos, claro, preparamos propostas em vários setores, né? Eu chego a dizer para vocês que eu tenho proposta até da causa animal, porque é muito triste ver um ser vivo sofrendo, né? Então, os animais eu tenho um carinho enorme, até neles eu pensei na hora de montar essas propostas, né? Então, a gente sabe que o espontâneo, né? Eu acredito muito no espontâneo, então quando a gente pega o microfone assim para falar
e venham espontâneo, como vocês fizeram, é um valor, assim, para mim, muito grande. Porque eu acho que do espontâneo é que nascem as melhores ideias, as melhores coisas, e assim a gente vai trocando, né? Era assim com os meus alunos. Eu entrava na sala de aula e às vezes eu não dava o que eu tinha planejado, porque a troca, o que eles traziam para mim, me levava para um outro caminho, né? Então, assim, saber a expectativa de vocês estarem aqui hoje, né? O que vocês esperavam ouvir de mim, né? O que eu poderia dizer para vocês que despertasse em vocês, né, no coração de vocês, o entendimento de que eu estou aqui para fazer diferença, falar tudo que todos os políticos falam o tempo todo, eu não sei, eu não iria conseguir. Então, por isso, mais uma vez, eu digo o quanto eu valorizo o espontâneo, né? E a gente vai pensando em tantas coisas na mente da gente, assim, para dividir com vocês. A gente organiza em casa, a gente fica pensando. E eu entendo que todo mundo que está aqui quer o melhor, né? Mas a gente não pode querer o melhor para um, a gente tem que querer o melhor para todos. E a gente vê um cenário de privilégios, né? Eu conheço a Dona Marisa. A Dona Marisa vai me ajudar. Eu bato aqui, peço ajuda, ela me ajuda, né? Mas eu conheço, então eu fui privilegiada, né? Porque ela vai conseguir uma coisa para mim. Não, é para todos, é o coletivo. É pensar no todo, é pensar e fazer assim, de forma bem ampla, para o bem comum, né? Porque todos precisam. Olha outra coisa gravíssima na educação que eu tenho visto. Vagas de escola, né? De escola comum, né? Assim, não tem. Tem muita criança fora da escola, mas muita mesmo, né? Aí a gente fica tentando entender, porque a gente dentro da secretaria entende um pouco mais do legislativo. Tem emendas impositivas, é um dinheiro que vem para os vereadores e eles destinam 50% para a educação, 50% para a saúde e o restante eles destinam para onde eles querem. Chama o povo. Eu participei de uma emenda participativa na Praça Porto Rocha que eu fiquei encantada. Um deputado veio a Cabo Frio, colocou um banner, emenda participativa, e trouxe vários projetos ali para a praça, onde ele ia escolher ali, junto com todos os projetos, para quem que ele ia destinar. A emenda era de 1 milhão. Eu fui participar desse momento, né? E eu fiquei maravilhada com os projetos que eu vi lá. E aí, o mais interessante era a união desses projetos. Por quê? Tinha um projeto que estava com um número bem reduzido de pessoas. Tinha outro que estava com muitas pessoas. E aí eles se juntaram, falaram, olha, vamos nos unir. A verba chegando, a gente divide e faz acontecer o seu projeto e o seu. Conclusão, quase todos os projetos foram contemplados e o deputado que veio para destinar 1 milhão, destinou 2 milhões. E ali estava todo mundo vendo e todo mundo participando. Então, eu acho que existe esse caminho. Existe esse caminho verdadeiramente de trazer. Por quê? A gente vota, mas a gente muitas vezes não vai lá cobrar. E não vai mesmo, né? A gente deixa passar, não, a gente tem que participar ali e falar, né? Eu sei que muitos chegam aqui, conforme foi falado, e depois vocês vão procurar e não atende, né? Mas eu não quero isso, sabe por quê? A coisa que me traz mais paz é a verdade. Eu gosto demais da verdade, mas não é para nenhum de vocês, é para mim, sabe? Eu me sinto em paz. Eu deito a minha cabeça no travesseiro e durmo em paz. Então, eu jamais vou ser capaz de chegar aqui, prometer algo e amanhã chega lá para me procurar, ela não pode atender, né? Até na secretaria mesmo, algumas pessoas falaram comigo, que engraçado, você recebe todo mundo a hora que vem. Não, estou aqui para isso, né? Eu estou aqui para isso, eu estou aqui para atender vocês, né? E eu acho que não vai ser diferente no legislativo, né? É assim, tive que criar realmente coragem, sabendo que eu tenho mulheres fortes perto de mim, tá, gente? Isso aí, tem mulheres fortes do meu lado, né? Então, eu sei que eu vou conseguir caminhar com mais segurança, né? E quero que vocês me façam perguntas para que eu possa dizer para vocês, para que nós não venhamos a sair daqui
sem me conhecer um pouquinho mais. Não, mas eu queria perguntar alguma coisa para a Betânia, o que ela pensa sobre isso, o que ela pensa sobre aquilo, porque são muitas causas, né? Por exemplo, quando eu estava na Secretaria da Criança, vou falar um pouquinho mais da Secretaria, já estou me alongando, né? Alguém, por favor, me controla, porque posso falar demais, que o professor fala demais. Nós demos oportunidade de trabalho para mais de 500 jovens dentro de Cabo Frio. Gratidão é uma coisa que ou a gente tem ou a gente não tem. Ninguém coloca gratidão no coração de ninguém. Ou a gente tem ou a gente não tem. Nunca coloquei nenhum desses jovens, até porque não sou eu que interfiro. Eles passam por uma entrevista com assistente social, no CRAS, foram 515 inscrições, e hoje a gente está com esse número elevado. Por que eu estou falando da gratidão no meio desse discurso da oportunidade que nós demos para os jovens? Porque eu sou cobrada disso. Você já pediu voto para as famílias dos cidadãos em construção? Isso é uma coisa que a gente não negocia. Eu não quero negociar, olha, né, olha, sabe que eu estava envolvida quando seu filho arrumou aquele emprego, aí agora você pode me dar um voto? Sabe? Não é isso, não é por aí. Com certeza. Quando a Nilza foi candidata a deputada, quando a Nilza Michelotti, que está aqui sentada na minha frente, foi candidata, nós fizemos o que estamos fazendo hoje, né? Reuniões em vários lugares. E muitas pessoas perguntavam assim, ela vai dar o quê, Marisa? Será que ela me dá um saco de cimento, me ajuda na minha casa, ou uma cesta básica? Eu falei, meu filho, então, eu sinto muito, mas você não vai, eu vou te dizer que isso ela não faz. Ela quer que você peça coisas que possam melhorar a vida do seu entorno. Agora, a sua vida, eu acho que ela não vai melhorar, não. E aí, perdemos alguns votos por causa disso, né? Porque já estão acostumados, né? O voto cabresto, é isso. E o que a gente tem vivido, esse cenário caótico que nós estamos vivendo, é consequência das nossas escolhas, né? A gente precisa ter mais cuidado na hora de escolher, pesquisar. Eu costumo dizer que a minha campanha é o meu trabalho, então o que eu peço mais? Olha na rede social, o trabalho que a Secretaria da Criança fez, quem eu sou, tem vídeos que eu conto a minha história de vida. É importante a gente conhecer. Eu até já falei, mas eu vou perguntar à senhora. Não, pode ser microfone mesmo. É assim, o que a senhora tem para nós, para criança especial? Paulo, a senhora tem algum projeto em mente? Tem alguma coisa? Sim, eu sou bem próxima à PAI. Hoje, assim, a gente ajuda na secretaria, a gente está sempre próximo, porque a gente consegue um ônibus para trazer mães de Tamoios para cá, né? A gente quer fazer com que tenha, em primeiro lugar, você pode pensar assim, a Betânia está respondendo isso porque foi uma queixa minha, mas o que mais me dói, eu já consegui em Tamoios algumas vagas, é ver as crianças que precisam estar lá e não estão, né? Isso aí é uma coisa que a gente tem que mudar, é uma realidade que precisa ser mudada, né? É que o presidente, ele fala que a emenda, né? não tem... Sim, os filhos, obrigada, Georgia. Que nossos filhos não estão na PAI Então. porque não tem auxiliar, né? Então, 8 anos sem auxiliar, o prefeito nunca mandou auxiliar, porque desde a gestão, primeira gestão, a segunda gestão, né? Deixa eu te contar uma auxiliar. coisa. A minha filha está me trazendo a memória aqui. Quando nós chegamos na secretaria, existia um recurso lá que não era utilizado, né? E aí a gente conseguiu entender o porquê, e a gente precisa sair no Diário Oficial, um edital, um documento que dê oportunidade às ONGs, né? Hoje são chamadas de OSCs, né? Que é a Organização Social Civil, de receber uma verba. E nós fizemos isso, e a PAI colocou